Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de número 21 de Ciência do Solo 3, Fertilidade do Solo, do curso superior de Tecnologia e Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Nessa aula de número 21, vamos dar continuidade ao estudo das gessais. Nós vimos que o gesso ele é aplicado no solo principalmente para neutralizar o alumínio tóxico, né? Nas camadas subsuperficiais, mas ao mesmo tempo ele melhora o ambiente radicular nas camadas mais profundas, chamadas camadas mais subsuperficiais, principalmente neutralizando o alumínio tóxico, aumentando a concentração de cálcio, magnésio e potássio naquela região. Com isso, a raiz da planta ela vai explorar maior volume de solo, você vai ter um maior volume de sistema radicular, ocupando maior volume de solo, tendo em contato maior com água e nutrientes, então a planta resiste à seca, vai ser uma planta que vai ter acesso a maior quantidade de nutrientes, portanto ela vai crescer mais e vai ser mais produtiva, né? Então nós vamos dar continuidade ao uso da gessagem. Então o gesso agrícola é basicamente o sulfato de cálcio diidratado, CaSO4,2H2O, obtido como subproduto industrial, é um sal pouco solúvel em água. A solubilidade é 2,5 gramas por litro, né? Qual é a composição química média do gesso agrícola? Enxofre, 17,7%, óxido de cálcio, 30,9%, flúor, 0,2%, P2O5, 0,7%, H2O, 16%. Então, esse é o gesso agrícola. Lembrando que na agricultura de base ecológica você pode utilizar a gipsita, que também é sulfato de cálcio desidratado, mas, porém, provavelmente ela é menos solúvel, né? E a composição química dela deve apresentar algumas diferenças do gesso agrícola, né? Lembrando que o gesso agrícola, qual é o processo de reação do gesso agrícola? Então, o gesso agrícola é o sulfato de cálcio desidratado. Em contato com a água, o gesso agrícola se dissocia em Ca2+, SO4 2-. Você também vai ter CaSO4 sem cargas, mais H2O. Esse CaSO4 sem cargas, como ele não tem cargas, ele se movimenta no perfil do solo com muita facilidade. Então, em profundidade, ele vai se dissociar em CaSO4, Ca2+, SO4 2-. Esse Ca2+, ele vai para um processo de troca catiônica, ele vai ser trocado pelo alumínio que está na superfície dos colóides das camadas mais profundas, o alumínio vai para a solução, o alumínio reage com o sulfato, formando a LSO4, que é uma substância não tóxica. Então, a principal função do sulfato de cálcio desidratado é neutralizar, que é o gesso, é neutralizar o alumínio tóxico das camadas subsuperficiais. Mas, no entanto, ele também é fonte de cálcio e magnésio, ele é fonte de cálcio, principalmente, ele é fonte de cálcio, ele é fonte de enxofre, e também o que acontece com o gesso? Esse CaSO4 aqui, ó, esse CaSO4, ele também reage, esse CaSO4, ele também, esse SO4 2- aqui, ó, que se dissocia na superfície, ele pode se combinar com cálcio, pode se combinar com magnésio, pode se combinar com potássio, formando pares iônicos. Esses pares iônicos vão se movimentar no perfil do solo. Nas camadas subsuperficiais, ocorre uma dissociação novamente, liberando magnésio e potássio nas camadas subsuperficiais, né? Então, em solo com umidade suficiente, cuja acidez da camada superficial foi corrigida com calcário, o gesso agrícola sofre dissolução, liberando sulfato. O ânion sulfato ele pode reagir com os cátions Ca2+, Mg2+, K+, formando os pares iônicos CaSO4, MgSO4, K2SO4 sem cargas que se movimentam no perfil do solo. E aí o que acontece? Por serem neutros, os pares iônicos apresentam grande mobilidade ao longo do perfil do solo, ocasionando uma descida do sulfato para as camadas mais profundas, acompanhada por cátions, especialmente o cálcio, né? Em profundidade, o gesso volta a se dissociar, aumentando os teores de cálcio, magnésio, e o ânion sulfato também reage com o alumínio, formando a LSO4, acarretando redução no teor tóxico de alumínio e melhorando as condições do solo para o crescimento das raízes. Repetindo o que nós já havíamos falado. Os efeitos da gessagem podem ser observados no mesmo ano agrícola de sua aplicação. Quando o gesso é aplicado nas doses recomendadas para cada tipo de solo, não se tem observado movimentação de potássio e magnésio no perfil do solo em quantidades que possam trazer problemas de perdas desses nutrientes. Então, olha só. Então, o gesso agrícola tem que ser aplicado em um solo que já se aplicou calcário, para que não ocorra perda de cálcio no solo, né? Um solo que é adubado e você aplicou a quantidade adequada de gesso, não ocorre movimentação significativa de potássio e magnésio, né?
Diferentes fatores condicionam maior ou menor movimentação dos cátions pelo perfil do solo que recebeu gesso. Dentre eles, destacam-se a quantidade de gesso aplicado, a capacidade de troca catiônica do solo, a CTC do solo, a condutividade elétrica da solução do solo, a textura do solo e o volume de água que o solo recebe. Agora, uma pergunta extremamente importante. Em que situação a aplicação de gesso agrícola seria mais problemática em um solo de textura argilosa ou de textura arenosa? Então, olha só, deve-se tomar muito cuidado. Então, em que tipo de solo deve-se tomar muito cuidado com a aplicação do gesso? Deve-se tomar mais cuidado em um solo de textura arenosa ou um solo de textura argilosa. Então, deve-se tomar muito cuidado com solos de textura arenosa. Por quê? Porque o solo de textura arenosa, naturalmente, já ocorre um processo acelerado de lixiviação. Se você aplica gesso em um solo arenoso, e essa quantidade de gesso ela não é adequada, é uma quantidade de gesso excessiva, nós vamos ter uma perda significativa de cálcio, potássio e magnésio naquele solo. Então, a lixiviação aumenta, né? Ao se aplicar o gesso agrícola em solos arenosos, a lixiviação aumenta. Então, tem que tomar muito cuidado na aplicação de gesso agrícola em solos arenosos. Então, o solo de textura arenosa, com baixa CTC e pequena capacidade de absorver sulfato, a movimentação de base seria potencialmente maior que para solos de textura argilosa. No solo de textura arenosa, deve-se ter cuidado com a quantidade de gesso aplicado para evitar o risco de uma movimentação abaixo das camadas exploradas pelo sistema radicular da planta, né? Ou seja, uma lixiviação excessiva. Então, a aplicação de gesso agrícola normalmente não provoca alterações importantes no pH do solo. No entanto, pode proporcionar importante redução no teor de alumínio trocável em sua saturação. Então, olha só, o gesso agrícola é utilizado para neutralizar o alumínio tóxico das camadas subsuperficiais, diminuindo a saturação por alumínio, M%. Gesso agrícola não altera o pH, não altera a concentração dos íons H+, na solução. Portanto, o gesso agrícola não substitui calcário. Gesso agrícola não substitui calcário. Agora é o seguinte, recomendação de gesso. Então, para se verificar a necessidade de aplicação de gesso, é necessário fazer uma amostragem do solo e encaminhar as amostras para análise química, solicitando também análise do teor de argila. Então, a recomendação de gesso deve-se fazer uma amostragem de solo. Como o gesso agrícola, o objetivo do gesso agrícola é neutralizar as camadas subsuperficiais, então, obviamente, deve-se retirar a amostra de solos mais profundas, a 40 centímetros. Deve-se tirar uma amostragem de solo aos 40 centímetros de profundidade, né? Portanto, deve-se fazer uma amostragem de solo nas profundidades de 20 a 40 ou de 40 a 60 para culturas anuais e para culturas perenes, amostrar também as camadas de 60 a 80 centímetros. Então, para culturas anuais, mais ou menos de 20 a 40 centímetros. Se for uma amostragem mais rigorosa, pode até aprofundar mais. E nas culturas perenes, 50 centímetros, 60 centímetros de amostragem. Caso haja dificuldade na amostragem indicada, pode-se amostrar apenas as camadas de 30 a 50 centímetros. Né? Então, o profissional da ciência agrária vai verificar. O que ele tem que saber é que ele tem que tirar a amostragem de solo nas camadas superficiais para fazer recomendação de calagem, para fazer recomendação de adubação para as culturas. E se ele quiser fazer recomendação de gessagem, a amostragem de solo ela é mais profunda, né? Ela é mais profunda. Aí o seguinte, existem várias metodologias de recomendação de gessagem. Nós vamos utilizar aqui a metodologia da Embrapa Cerrados, desenvolvida por Djalma Martinhão e Edson Lobato. O que diz? Então, de posse do resultado da análise do solo proveniente do laboratório, faz a seguinte análise. Então, olha só. Nós temos que ter no resultado da análise do solo a saturação por alumínio. Se a saturação por alumínio for maior que 20%, recomenda-se a gessagem. Se o teor de cálcio for menor que 0,5 centimol por decímetro cúbico, também se recomenda a gessagem. Em qualquer uma dessas duas situações, recomenda-se a gessagem. Quando a saturação por alumínio for maior que 20% e quando o teor de cálcio for menor que 0,5 centimol por decímetro cúbico. Então, nessas duas situações, recomenda-se a gessagem. Quantidade de gesso a ser aplicado. Para se calcular a quantidade de gesso a ser aplicada, existe atualmente inúmeras fórmulas baseadas nas características químicas e físicas do solo. Usaremos, nessa nossa aula aqui, a recomendação de gessagem da Embrapa Cerrados. Essa metodologia está no livro que a Embrapa lançou em 2004. Para esta recomendação, é necessário conhecer o teor de argila do solo.
Então, mais uma vez, saturação por alumínio. Então, quando é que se recomenda a gessagem? Quando a saturação por alumínio for maior que 20% ou o teor de cálcio menor que 0,5 centimol por decímetro cúbico. Ou seja, teor de cálcio menor que 0,5 recomenda-se a gessagem nas camadas subsuperficiais. Saturação por alumínio maior que 20% também recomenda-se a gessagem. Não é isso? Então, a quantidade de gesso a ser aplicada. Então, conhecendo o teor de argila do solo, o cálculo da quantidade de gesso pode ser aplicado. A quantidade de gesso pode ser aplicada utilizando as seguintes fórmulas abaixo. Então, se as culturas forem cultura anual, qual a fórmula que a gente utiliza para recomendar gesso? Verifica-se que é uma fórmula bastante simples. Então, você viu lá, saturação por alumínio maior que 20%. Saturação por cálcio menor que concentração de cálcio menor que 0,5 centimol por decímetro cúbico. Recomenda-se gesso para culturas anuais. E qual é a quantidade de gesso a ser aplicado? 50 vezes o teor de argila existente no solo. E para culturas perenes, vai ser 75 vezes o teor de argila presente no solo. 75 vezes o teor de argila presente no solo. Essa dose de gesso é em quilos por hectare. Tem que tomar cuidado, porque a necessidade de calagem em toneladas por hectare. A dose de gesso é em quilos por hectare, né? Então, vamos usar aqui, ó, exemplo de cálculo de recomendação de gessagem utilizando o método da Embrapa. Exemplo, então, a cultura do feijão, teor de argila desse solo, 50,55%, saturação por alumínio, 82,09%, cálcio, 0,12 centimol por decímetro cúbico, né? E aqui, o critério que a gente utiliza para a recomendação de gessagem. Então, a cultura do feijão com essas características. Então, a primeira coisa a se perguntar, então, olha só, deve-se aplicar gesso nesse solo? Deve-se aplicar gesso nesse solo? Então, olha só. Saturação por alumínio, 82,09%. 82,09% é maior que 20%. Então, recomenda-se aplicar gesso. Então, só baseado na saturação por alumínio, nós poderíamos aplicar gesso. Agora, vamos olhar pelo critério do cálcio. Cálcio, 0,12 centimol. 0,12 é menor que 0,50, não é isso? 0,12 é menor que 0,50. Então, pelo teor de cálcio também, recomenda-se aplicar gesso. Qual é a quantidade de gesso a ser aplicado? A cultura do feijão. Então, cultura do feijão, quantidade de gesso, nós já sabemos que é necessário aplicar gesso, vai ser o quê? 50 vezes a quantidade de argila presente nesse solo. Então, vai ser 50 vezes a quantidade de argila nesse solo. Qual a quantidade de argila? 50,55. Então, dose de gesso é 50 vezes 50,55. Dose de gesso, 2.527,5 quilos por hectare de gesso vai ter que ser aplicado nesse solo, né? E o gesso também é aplicado a lanço e é misturado nos primeiros 20 centímetros de solo. Depois ele se movimenta ali no perfil do solo, conforme nós vimos, né? Observe muito bem, esse ponto aqui é utilizado para separar a milhar, né? E esse ponto aqui, essa vírgula é utilizada para separar a decimal, né? Outro exemplo, cultura do café, cultura perene, teor de argila 73,68%, saturação por alumínio 61,70%, cálcio 0,11 centimol por decímetro cúbico. Então, de posse do resultado proveniente do laboratório, faz a seguinte análise. Saturação por alumínio maior que 20, teor de cálcio menor que 0,5, se for, recomenda-se gesso. Então, vamos fazer isso, né? Então, olha só, deve-se aplicar gesso? Primeiro, observar o teor de alumínio. Qual é o teor de alumínio, de saturação por alumínio desse solo? 61,70. 61,70 é maior que 20, portanto, recomenda-se aplicar gesso. Então, só por esse critério já poderíamos aplicar gesso. Agora, vamos observar o critério do cálcio. Cálcio 0,11 centimol por decímetro cúbico. 0,11 é menor que 0,50. Portanto, a quantidade de cálcio nas camadas subsuperficiais é baixa. Então, recomenda-se aplicar gesso. Cultura perene. Qual é a fórmula utilizada para recomendar gesso para cultura perene? 75 vezes a quantidade de argila no solo. Então, 75 com a quantidade de argila no solo, 73,68. Qual a dose de gesso a ser aplicado? 5.526 quilos por hectare de gesso, né? 5.526 quilos por hectare de gesso. Então, aplica-se o gesso a lanço, incorpora nos primeiros 20 centímetros de solo. Se quiser incorporar em camadas mais profundas, também pode. E aí o gesso vai cumprir a sua função. Neutralizar o alumínio tóxico das camadas subsuperficiais,
aumentar a concentração de cálcio, magnésio e potássio também nessas camadas superficiais, subsuperficiais, e esse gesso agrícola também é fonte de cálcio e é fonte de enxofre para as culturas, né? Então, o gesso agrícola deve ser aplicado a lanço depois da calagem ou imediatamente antes, se a calagem for necessária. Caso haja dificuldade em incorporar o gesso ao solo, pode-se deixá-lo na superfície. Essa é uma observação feita pela Embrapa Cerrado. As doses de gesso recomendadas pelo critério acima apresentam efeito residual de no mínimo 5 anos, né? Então, assim como o calcário, o gesso agrícola não deve ser aplicado anualmente. O gesso agrícola vai reagir no solo durante 5 anos, né? Com isso, com essa aula, nós finalizamos essa parte de aplicação de gesso. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.